Pessoal, hoje eu estou aqui para discutir a interferência política de Bolsonaro no Enem. Né? Bolsonaro deu uma declaração recentemente agora à mídia dizendo que o Enem vai ter a cara do governo. Quer dizer, ele nem disfarça, né? Ele nem finge que não interfere na prova do Enem. Ele deixou bem claro, né, que ele está interferindo sim na prova do Enem, determinando ali como deve ser a prova do Enem, mexendo politicamente os conteúdos que vão ser tratados ali na prova do Enem. Vamos lembrar que essa semana agora, né, 37, na verdade foi semana passada, 37 servidores já pediram demissão, né, do INEP, que é responsável por elaborar a prova do Enem. Teve uma reportagem do Fantástico agora, no último domingo, falando sobre isso, né, onde eles relatam as interferências do presidente do INEP, nomeado por Bolsonaro, né, no conteúdo da prova, que teve a primeira versão da prova, a segunda versão da prova, a terceira versão da prova, porque Bolsonaro estava querendo, né, interferir na prova e determinar como ia ser os conteúdos. Logicamente, Bolsonaro quer mexer, não é em matemática, não é em química, não é em física, mas Bolsonaro quer mexer na prova de história, Bolsonaro quer mexer na parte de sociologia. Embora o Enem não seja por disciplina, é por área, né? É sempre a área de humanas que gera problemas, né? De humanidades, de linguagens também, mas é principalmente a área de humanas que gera mais conflitos políticos, né? Porque Bolsonaro quer determinar o que deve ser discutido, o que deve ser tratado ali nas questões de humano, ou seja, ele quis colocar questões que fossem agradáveis ao governo. E a gente sabe que tem disputa política em torno disso. Bolsonaro sempre colocou isso como uma coisa importante. Bolsonaro sempre colocou no Ministério da Educação alguém que seja completo aliado seu, alguém que seja completamente subordinado, que seja ligado às visões de mundo do bolsonarismo. Então, um monte de servidores de carreira já pediram demissão, né, em protesto contra essas interferências políticas que ocorreram no INEP, que é uma coisa que nunca aconteceu na história. Né? Não tem paralelo na história do Enem, o Enem tem mais de 20 anos, né, em que você tenha tido uma situação desse tipo. Né? E o Enem é importante lembrar o seguinte, o Enem não é qualquer coisa. O Enem não é só uma prova para avaliar as pessoas. O Enem serve para avaliar a qualidade do ensino médio do Brasil, mas ele serve também para é o portal de acesso para as universidades no Brasil. Ele foi transformado, né, ao longo do governo Lula, né, que deu, de certo modo, uma democratizada maior ali no processo de avaliação de acesso, né, às universidades, né, ao ensino superior, onde o Enem ele é válido para o Brasil inteiro e ele é válido para várias universidades no exterior. É muito comum, né, brasileiros irem estudar, por exemplo, em Portugal, através de prova do Enem, universidades nos Estados Unidos, enfim, na Espanha e vários outros países aceitam o Enem como porta de acesso. O Enem é a segunda maior avaliação, né, de acesso ao ensino superior do mundo. A gente só fica atrás do Enem chinês. Então, né, por motivos óbvios, né, a China é muito grande, tem uma prova, uma seleção lá enorme. E nesses 20 e tantos anos que a gente tem o Enem, nunca tivemos um problema desse tipo. Né? É mais uma coisa única do governo Bolsonaro que a gente está vivendo, né? Essa interferência política clara, escrachada no Enem. Agora vamos pensar, por que Bolsonaro se importa tanto com o Enem? Por que é tão importante para ele, né, controlar o Enem? A questão é o seguinte, pessoal, é um controle político e ideológico da sociedade que ele quer ter acesso. Quando você controla o Enem, determina que questões vão ter ali, Bolsonaro naturalmente vai tirar qualquer questão que pudesse ser interpretada como uma crítica ao governo militar, Bolsonaro vai tirar qualquer questão que pudesse falar, por exemplo, do direito das mulheres, qualquer questão relacionada ao LGBT, qualquer questão que pudesse ser interpretada como crítica ao governo dele, qualquer questão que pudesse falar, por exemplo, de tortura das ditaduras militares aqui na América Latina, que Bolsonaro apoia todas elas. Então, quando ele tira isso, quando você interfere no currículo, na prova do Enem, você está interferindo no currículo das escolas. Esse é o grande X da questão, não é só acesso à universidade. Quando você muda o Enem e bota o Enem com uma cara conservadora, uma cara de direita, uma cara de bolsonarista, isso vai fazer com que os currículos das escolas sejam de direita, conservadores e bolsonaristas. É uma tendência que as escolas, principalmente as escolas particulares, né, que são mais focadas em fazer os seus alunos passarem no Enem, adaptem os seus currículos para poder se tornarem adequados a esse novo modelo de Enem. E faça com que os professores deem naturalmente os seus conteúdos mais relacionados àquelas questões que vão estar sendo pedidas no Enem. E o Bolsonaro, logicamente, sabe disso. Né? Teve uma situação, para vocês terem uma ideia como que é importante para eles isso, eu organizei uma palestra aqui numa escola técnica onde eu trabalho, e convidei a Anitta Prestes para dar essa palestra. Na verdade, eu e um amigo, né, que convidamos
a Anita Prestes para dar essa palestra aqui. E ela veio, né, muito simpática, muito acessível, ela veio dar uma palestra aqui. A Anita Prestes, para quem não sabe, é filha do Luiz Carlos Prestes, um dos maiores líderes políticos, comunistas do Brasil. Ela veio dar uma palestra sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa é um tema estudado na história, é estudado na sociologia, se fala disso na geografia, enfim, é um tema clássico das ciências humanas. E aí eu organizei a palestra sobre isso e essa palestra foi denunciada ao Escola Sem Partido, que aliás é um assunto que eu vou tratar num vídeo também lá do meu canal, assunto que eu já dei muita palestra, já estudei muito sobre esse assunto, escrevi capítulo de livro sobre esse assunto e, enfim, um assunto que me é muito caro. Eu fui denunciado ao Escola Sem Partido, que não é uma entidade governamental. Escola Sem Partido é um movimento bolsonarista que ganhou impulso, né, com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro como um todo, e eu fui denunciado a esse movimento lá. E eles me acusavam de estar utilizando recursos públicos, né, de institutos e instituições públicas para poder promover o marxismo por eu estar discutindo ali a Revolução Russa. Aí vários deles, né, argumentou o seguinte: não, mas isso cai no Enem. Os próprios bolsonaristas argumentaram: cai no Enem. O problema é que a gente tem que mudar o Enem. Porque se a gente muda o Enem e tira essas coisas do Enem, a gente vai tirar isso das escolas. Então é essa a questão para eles. É essa a jogada. Tem que tirar o conteúdo que está sendo pedido no Enem para que isso não seja discutido também mais nas escolas. O que está em disputa, então, são as consciências das pessoas. São as consciências dos adolescentes, dos estudantes, que vão ser futuros adultos e idosos no futuro. Então está se tentando, através do Enem, controlar o currículo das escolas para assim controlar a cabeça dos estudantes, dos adolescentes, posteriormente dos adultos, né, na sociedade. Isso não é um fato também isolado, e Bolsonaro também não inventou isso completamente. Bolsonaro está indo e levando isso ao extremo. Quando o Temer fez a reforma do ensino médio, que colocou só português, matemática e inglês como obrigatório, né, e a gente sabe que principalmente quem perde espaço nisso sempre são as ciências humanas, particularmente filosofia e sociologia, né? Eu sou sociólogo, professor de sociologia também. A gente sabe que são as nossas disciplinas que perdem. Isso mostra o seguinte pra gente: o quanto que nós somos perigosos, o quanto que a gente põe medo no governo, o quanto que a educação é perigoso. Então, isso mostra o quanto que eles se preocupam com o que a gente fala em sala de aula, porque sabe da importância disso, sabe da potência disso, sabe do potencial que isso tem de transformar a sociedade, de transformar consciências. Então ele tem medo da gente. Ele tem medo do que a gente ensina nas escolas. Ele tem medo que a verdade chegue à tona. Ele tem medo que as pessoas saibam do tamanho da desigualdade social que tem no Brasil. Eles têm medo que se saiba que a ditadura militar teve tortura para tudo quanto é canto, teve prisões, teve assassinato para tudo quanto é canto. Eles não querem que as pessoas tenham acesso às informações que possam fazer elas se revoltarem contra a desigualdade, a pobreza, a miséria que a gente vive na sociedade. Então a gente põe medo na sociedade, neles, né? Nesses bolsonaristas, nessa elite brasileira que quer manter as coisas como são. Então o que Bolsonaro está fazendo agora é tentar controlar a consciência das pessoas, porque ele percebe o quanto que a educação é poderosa. Isso mostra o seguinte pra gente, que a educação tem um poder, sim, gigantesco. Ela não é revolucionária, não vai mudar o mundo, como muitos falam, mas ela tem um poder de transformar muita coisa, porque ela mexe com a cabeça das pessoas e isso é muito poderoso. Então isso mostra que a gente deve lutar para ter uma educação laica, democrática, de qualidade, para que o pobre tenha acesso, sim, a esse conhecimento que Bolsonaro e as elites brasileiras querem esconder da população. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui hoje. Queria convidar vocês, né, que assistiram o vídeo, chegaram até aqui agora, a curtir o vídeo, comentar o vídeo, isso é importante, se inscrever aqui no canal da Kish, se inscrever lá no meu canal também, o link sempre fica aqui embaixo, sempre importante a gente fortalecer os canais de esquerda, até para fazer frente aos muitos canais, né, de direita bolsonarista que tem por aí. Então é isso, pessoal, um abraço, até a semana que vem.